Olá! Seja bem-vindo a este vídeo. Moçambique vive um dos períodos mais tensos de sua história recente, marcado por uma crise política que coloca em jogo a estabilidade do país e os pilares da democracia. Desde as eleições gerais realizadas, o clima tem sido de grande incerteza e desconfiança, especialmente em relação à legitimidade dos resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. O partido no poder, Frelimo, está fazendo todo o possível para garantir a validação desses resultados, enquanto a oposição e a sociedade civil levantam sérias dúvidas sobre a transparência e a justiça do processo eleitoral. Agora, o foco recai sobre o Conselho Constitucional, que tem a responsabilidade de ratificar ou rejeitar os resultados da eleição presidencial. O Conselho Constitucional de Moçambique, órgão supremo na validação dos resultados eleitorais, encontra-se em uma posição delicada. Embora tenha como função garantir que as eleições se realizem de maneira justa e conforme a Constituição, o órgão enfrenta duras críticas sobre sua imparcialidade. A presidente do Conselho Constitucional, Lúcia da Luz Ribeiro, uma figura central neste processo, é acusada de ser uma forte aliada do partido Frelimo, tendo laços pessoais e políticos estreitos com a liderança do partido no poder. Isso tem gerado um ambiente de desconfiança e muitas acusações de que o Conselho não será capaz de julgar os resultados de forma justa, comprometendo a credibilidade do sistema judicial e eleitoral do país. A presidente do Conselho Constitucional, Lúcia da Luz Ribeiro, tem um histórico de envolvimento com a Frelimo, sendo, inclusive, comadre do presidente do partido. Essa relação pessoal gerou um desgaste considerável à imagem do Conselho, levando muitos cidadãos e políticos da oposição a questionarem a imparcialidade das decisões tomadas por essa instância. Para os opositores, há um claro conflito de interesse, e a escolha dessa presidente à frente do Conselho parece mais uma estratégia para garantir a continuidade do regime da Frelimo do que uma medida em prol da justiça. O receio é de que o Conselho valide as eleições fraudulentas, garantindo que o partido no poder permaneça no comando, mesmo diante das alegações de irregularidades. Dentre as acusações mais sérias contra o processo eleitoral, destacam-se as denúncias de fraude, como a manipulação de votos, a compra de sufrágios e o uso indevido da máquina pública em favor da Frelimo. Diversos observadores internacionais e locais, bem como organizações da sociedade civil, têm relatado irregularidades substanciais nas urnas, o que alimenta ainda mais a desconfiança no processo. A oposição, liderada por partidos como o Podemos, Renamo e MDM, considera que as eleições foram uma farsa e que os resultados não refletem a verdadeira vontade do povo moçambicano. Com o Conselho Constitucional prestes a anunciar sua decisão final, a pressão sobre os juízes é enorme. O partido Frelimo, que já assumiu a liderança do país há décadas, está fazendo todos os esforços para garantir que o resultado das eleições seja validado, permitindo-lhe continuar no poder. Para isso, o governo tem mobilizado apoio político, social e até judicial, utilizando sua influência sobre várias instituições do Estado para garantir a sua permanência no comando do país. A validação dos resultados fraudados seria um golpe definitivo para a democracia em Moçambique, tornando o país ainda mais vulnerável ao autoritarismo e à falta de liberdade política. Por outro lado, a oposição se prepara para intensificar a mobilização popular caso os resultados sejam validados. O líder do Podemos, que já se encontra exilado devido ao medo de represálias por parte do governo, anunciou que, caso o Conselho Constitucional valide a eleição fraudulenta, as manifestações aumentarão significativamente, com a ativação do chamado Turbo V8. Este plano de mobilização popular promete levar milhões de moçambicanos às ruas em protesto contra o que é visto como uma tentativa de perpetuação do poder por parte da Frelimo. O objetivo é gerar uma pressão ainda maior sobre o governo, com manifestações em todo o país, que podem se transformar em uma revolução popular em busca de justiça e democracia. Entretanto, o cenário de confrontação nas ruas de Moçambique é preocupante. A repressão violenta das forças de segurança do regime, que já tem resultado em mais de 200 mortos e centenas de feridos em protestos anteriores, torna a possibilidade de uma escalada de violência ainda mais iminente. O governo de Filipe Nyusi, presidente da Frelimo, já mobilizou forças militares e policiais para reprimir as manifestações com o uso de força letal. Caso as manifestações do Turbo V8 ganhem força, espera-se que a repressão se intensifique, resultando em mais mortes e feridos, além de um crescente clima de caos no país. A oposição, no entanto, promete não ceder. Os líderes políticos afirmam que as manifestações não são apenas uma luta por uma eleição justa, mas pela própria sobrevivência da democracia em Moçambique. A crescente insatisfação popular com o regime da Frelimo, combinado com a sensação de impunidade que caracteriza a atuação do partido no poder, tem alimentado o movimento.
Muitos moçambicanos acreditam que a única maneira de garantir um futuro mais democrático e justo para o país é pressionar pelas mudanças nas urnas, mesmo que isso envolva a confrontação com as forças do regime. A comunidade internacional, por sua vez, acompanha com atenção o desenrolar dos acontecimentos. Diversas organizações de direitos humanos e observadores internacionais têm criticado as ações do governo moçambicano, pedindo que a situação seja resolvida por meios pacíficos e com base no respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. A pressão externa pode ser um fator importante na negociação de uma saída para a crise, mas também existe o risco de que o governo ignore os apelos internacionais, dado seu histórico de ações autoritárias. Nos próximos dias, a decisão do Conselho Constitucional será crucial para determinar o futuro de Moçambique. Se o órgão ratificar os resultados fraudulentos e permitir que a Frelimo continue no poder ou as eleições sejam anuladas, o país poderá se tornar um campo de batalha política e social, com manifestações e repressões cada vez mais intensas. Caso, no entanto, a justiça prevaleça e as eleições sejam corrigidas, o país terá a chance de seguir um caminho de reconciliação e democracia, embora a luta pelo poder certamente continue a moldar os próximos anos da história moçambicana. Em todo o caso, Moçambique está em um momento crítico. O futuro da democracia no país está em jogo, e as decisões tomadas nos próximos dias poderão definir o destino do povo moçambicano e a saúde da sua jovem democracia. O que é certo é que o clima de incerteza e a pressão sobre as instituições são intensos, e os próximos passos serão determinantes para o futuro político do país. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, para não perder os próximos vídeos.